Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Sérgio Sanita tá na ponta da conexão. Alô, Sanita, já me fala o seu palpite que eu vou anotar aqui, não vale mudar, hein? O senhor já fala aí Brasil e Camarões, porque tem contribuidor, bicho, que eu falo aqui faltando um dia pro jogo, o cara fala um placar. Aí chega no dia do jogo, não, revisitei, estudei. Não, quero saber pra anotar em pedra aqui. Quanto que vai ser Brasil e Camarões? 3-1 Brasil. 3-1. Tá anotado aqui, Sanita. Tá anotado aqui. Eu tava com 2-0, mas o palpite do Coleta também foi 2-0. Nós estamos no mesmo bolão, bicho. Se eu coloco o mesmo placar, eu já acho que vai dar azarão. Mas isso é outra história. Sanita, o que é que você separou pra gente nos destaques deste 1º de dezembro? Bom dia pra você. Bom dia. Só um parênteses aí. A Argentina reviveu, hein, cara? Então, Verdade. Argentina aí que tava quase fora, reviveu e pode pegar o Brasil. Sempre aí, vai ser um... Torcer pra gente contra a Argentina, né, cara? Vai ser um jogo que vai dar emoção, pelo menos aí. Tá faltando jogo bom na Copa. Hoje promete ter um bom, né? Croácia e Bélgica, agora acho que às 12 horas. Jogaço. Vamos ver aí. Mas tem jogos bastante interessantes aí a partir das oitavas. E agora o negócio começa a pegar, começa a esquentar. Agora dá gosto de assistir, né? Oitavas pra frente, o jogo é diferente. Bom, a gente teve 2 dias aí de forte alta nos nossos mercados, né? Lá fora, especialmente. E trouxe, né, alguns destaques aí pra gente de papéis reagindo. Trouxe aqui 3 destaques de alta, começando com o Sebave, né? Empresa ligada a commodities, alumínio se recuperando. Ontem subiu mais de 10%, né? Forte alta no papel no pregão de ontem. Anteontem já havia também subindo um pouquinho, melhorou bastante o volume. Não impactou ainda na tendência, segue uma tendência indefinida aqui no curto prazo, está congestionada, mas obviamente que agora está muito mais próximo de romper novamente ali uma resistência inicial dos 12,40 e se tiver um pouquinho mais de força vai começar a mirar ali nos 13,20 e depois para a média de 200, que foi uma barreira muito importante aqui, ó, no mês de setembro, tá passando ali próximo dos R$14,15. Vamos ver aí se as commodities continuam, né, numa tendência altista que vem demonstrando aí no curto prazo, e Sebave tem espaço sim para mirar mais 10, 15% aí para cima, se esse cenário de commodities continuar altista. Em contrapartida, se o papel voltar a mostrar fraqueza e perder essa região de fundo aí, com um possível impacto de notícias da China, alguma coisa nesse sentido aí, pode trazer o papel novamente num viés mais baixista, perdendo essa região dos 10,20 aí, começa a apontar para a mínima do ano, onde o papel chegou a bater lá em julho 9,19. Tivemos outra empresa aí também subindo bastante, que foi o Localweb, né? Uma alta forte ontem de 7,55. Papel caiu bastante, ainda não mudou a tendência, né? Que é de forte baixa, leitura aqui de um topo duplo, fez um respirinho ali até a média de 200, que anteriormente era suporte, agora é resistência, a média de 21 também está inclinada, então não anima muito ainda a realmente cravar que o papel vai virar tendência a partir daqui. É verdade que tem no curtíssimo prazo um fundinho duplo, mas essa região aí dos 8,30, 8,60 é uma região muito forte de resistência. Então, temos que esperar um pouquinho a sinalização no papel para ver se ele consegue realmente se livrar dessa região e imprimir um ritmo mais altista. E nesse cenário, ficaria factível que o papel buscasse ali a região dos 9,30 na média de 50. Voltando a mostrar fraqueza, especialmente perdendo a região dos 7,30 aí que foi testado no decorrer das últimas semanas, o papel começa a apontar para a região dos 6,30, depois suporte mais forte mesmo, lá na região dos 5,40. Então vale ficar atento a esse contexto. Outra que apresentou uma bela alta ontem foi a empresa aí de educacional Cruzeiro do Sul, uma alta de 6,41, um belo volume, mas o papel tinha caído muito forte, né? Uma queda muito abrupta aqui, desde do final de outubro, né? Agora durante o mês de novembro todinho, uma queda muito forte. E o papel reagiu, mas por enquanto é só uma leitura de um respiro, né? Para o papel possivelmente se perder essa região aí dos R$3,70 e imprimir novamente uma pernada de queda. Então, por enquanto é um respiro, tá tentando se sustentar nesses 3,70. Acho que carece um pouquinho mais de paciência para quem gosta da empresa, gosta do setor. O papel começar aqui um zigue-zague ascendente, pode ser sim um pouco mais de ânimo para buscar a média de 50 lá na faixa dos 4,70. Mas, por enquanto, na minha visão, é só um respiro de toda essa queda enorme que o papel apresentou durante o mês de novembro todinho, né? Só para a gente ter um panorama aqui, mês de novembro, o papel caiu aí 28%, então muito forte a queda. Depois, a gente tem ali destaques de baixa.
Uma empresa que vem num cenário muito altista, mas agora começou realmente uma tendência, a reverter sua tendência, uma inflexão, é Mills, né? O papel saiu ali da região dos R$ 5,60 em julho e foi bater 14,26. Então, uma belíssima alta de 153% aí nesses últimos meses para a empresa, marcou topo ali, né? Veio imprimir agora uma virada de tendência, uma inflexão, leitura de um topo duplo, o papel vem caindo, média de 9 anos preço aí numa tendência já baixista, e o papel caiu ontem 6,26, está estressando a média de 100 períodos, e sim, se a gente traçar uma retração de Fibonacci de toda essa pernada de alta, tem espaço para testar os 9,90 na retração de 50 e depois mais abaixo os 8,90 na região de retração de 68, onde inclusive a média de 200 está se direcionando ali. Então, muito cuidado, é uma empresa que apresentou uma fortíssima alta, um fortíssimo rally durante os últimos meses, mas agora imprimindo já uma tendência mais baixista e pode sim continuar caindo. Outra empresa que foi destaque de baixa ontem foi Valid, empresa aí da parte de cartões, essa tecnologia de NFC, né? RFID. Papel caiu ontem mais de 6%, deixou em engolfo de baixa, inclusive, da alta que tinha apresentado na terça, subiu 6,5% na terça, ontem devolveu tudo, e o cenário segue baixista aqui, tá? A gente tem uma região de suporte aí nos R$ 9,00, se perdido, é um papel que começa a mirar ali para a região de mínimas de maio, onde chegou a bater R$ 8,18. É um papel que ficou bastante tempo congestionado, indefinido, sem tendência, mas ele caiu muito pouco em relação ao que a maioria das empresas aí, small caps, caíram recentemente. Então sim, pode continuar com um view um pouco mais baixista aí, Valid. Não veria compras nesse momento, até que o papel viesse realmente trazer mais uma pernada de queda, e quem sabe buscar a região lá dos R$ 8 a R$ 7, tá? E depois a gente teve ali o último destaque, Brasil Foods, uma empresa que está num momento muito complexo, né? Níveis de preço aí de 15 anos atrás, papel caiu ontem 5,89%, vindo buscar ali o alvo desse pivô, desse último pivô aí, nos R$ 9,43. Bateu ali, fechou nos 9,42, chegou a bater na mínima do dia R$ 9,26, e a gente olha, né, para trás aqui, é mais fácil inclusive pegar um gráfico mensal, semanal ou mensal, a gente vê que o papel está em níveis de preço de 2007, ou seja, de 15 anos atrás. E, né, uma empresa das mais antigas aí na nossa bolsa, tem sim regiões mais abaixo de suporte, não está na mínima histórica. A próxima região mais forte de suporte que eu vejo para o papel ali na faixa dos 7,20, R$ 7,00, tá? Então o cenário segue muito pesado, obviamente que no curtíssimo agora está esticado, já inclusive bateu o alvo de curto prazo, poderia ficar um pouquinho mais travada aqui, né, até trazer uma nova pernada de queda. Não sabemos se isso vai acontecer, mas também não tem nenhum indício, nenhum indicador técnico para compras aqui no papel. Segue numa franca tendência de baixa. O único cenário que poderia reverter isso é quebrar de maneira consistente essa linha de tendência de baixa, esse canal de baixa, e iniciar aí um zigue-zague ascendente mais forte. Contudo, o setor de proteínas, né, não só Brasil Foods, Marfrig, JBS, todas elas estão sofrendo bastante. Momento difícil aí para o setor, então ficaria de fora de compras nesse momento em Brasil Foods e as outras aí do setor também. Muito bem, Sérgio Sanita, muito bom dia para você. Vamos então só repassar aqui que o Ibov está começando a se movimentar, tem alguns papéis já saindo de leilão. Por enquanto o Ibov está apontando para queda de 0,01%, mas ainda se movimentando bem pouco aí o Ibovespa. Daqui a pouco a gente traz o mergulho completo. Ô Sanita, como a gente já está no dia 1º de dezembro, o mês de novembro se encerrou, eu acho que é legal a gente trazer também as maiores altas e as maiores baixas do mês passado. E aí a gente vai começar com as maiores altas, porque a gente precisa aí de umas notícias boas, né? Vamos começar com a Gerdau, GGBR4, que foi um destaque positivo aí do mês de novembro. Realmente, Gerdau aí, a empresa mais subindo, né? E o interessante é que ela é uma blue chip, né? Uma excelente empresa e realmente imprimiu um destaque muito forte no mês de novembro, uma alta de quase 32%. Tendência muito forte de alta aqui no mensal, obviamente que pode continuar subindo, tá? Eu fiz inclusive uma projeção desse alvo de longo prazo para o papel,
rompendo agora os 29,80, que se confirmou, né, fechou nos 31,57, começa a apontar lá para os R$ 40,50. Mas isso daqui é um alvo de longo prazo, então daqui a alguns meses o papel pode atingir esse patamar. No curtíssimo, o papel está um pouco esticado, né? Chegou no alvo aqui de curto prazo, ali na região dos 32,60, 32,50. O IFR está bem esticado aí na região quase dos 80, o que mostra uma sobrecompra. Então sim, fica bem factível que depois de todo esse rally, qualquer correçãozinha mais forte aí no minério, qualquer correção um pouquinho mais forte na China, pode trazer o papel novamente numa pernada de queda aqui rumo à média de 9. Não significa que vai mudar a tendência, mas é bem factível que traga uma correção até a média de 9 e lá pode começar a se apresentar uma nova oportunidade de compra. Não comprarei nesse momento, está esticado e tem boas chances de corrigir até a média de 9. Muito bem, ó, CSN também fez presença aí no pódio, no top 3 de altas do mês passado, tanto com Semin, CSN Mineração, quanto a CSN A3. Então vamos com esses dois, depois a gente passa para os destaques de baixa do mês. Boa, CSN também subiu bem aí, se a gente olhar no mês, uma empresa que subiu 28%, mas a grande diferença é que a gente olha o gráfico anual, por exemplo, olha só, no ano a CSN está caindo 35% e a Gerdau está subindo no ano 30%. Então olha só a diferença, né, que a gente tem de uma para outra. Então muito descolada aí a CSN da Gerdau. Inclusive, para quem gosta de operações long e short, eu acho que é uma operação muito factível, é bem provável aí de se ganhar dinheiro, uma operação onde você venderia a Gerdau e com a quantia que você receberia, compraria a CSN, tá? Eu acho que a simetria está bem grande aí, se a gente pega o gráfico aí, do ratio, né, de CSN por Gerdau, a gente vê que está na mínima histórica. Olha só, níveis, né, muito esticados aí, a gente volta aqui, o gráfico está em níveis de mínima histórica, né, de 2000 aí e 16 ali praticamente. Então o cenário segue bem factível para que a gente tenha uma performance no curto prazo, pelo menos, melhor em CSN do que de Gerdau, que já está um pouquinho esticada. No curto prazo, CSN, contudo, né, apesar de ainda estar meio feia, caindo no ano, performou muito bem no mês de novembro. Eu acredito, né, que o papel tem potencial de buscar ali os 15,40, 16,20 seriam o alvo desse fundo duplo. Então vamos ver se o papel tem um ímpeto aí comprador que leve a essa região. Inclusive essa região dos 16,20 ali é uma região onde a média de 200 está vindo ali convergir. Então vejo sim boa possibilidade de testar lá. Vai ser difícil vencer de primeira, mas fica com um cenário bem factível de buscar essa região aí 15,5 a 16,20. Semin é um papel também focado, né, uma empresa aí do grupo do CSN focado na mineração, e o papel também apresentou uma belíssima performance de curto prazo, vem numa tendência bem parecida, inclusive, com o CSN, né? Leitura do fundo duplo, mas mostrou já um pouco mais de força, já atingiu o alvo aqui desse fundo duplo, tá estressando agora no momento a média de 200, trazendo uma leitura aqui de um triângulo simétrico. Eu aguardaria um pouquinho mais, tá? Talvez 2 pregões de correção e aí o papel criando força ali, fluxo comprador para romper a média de 200, é um papel que pode buscar ali uma região intermediária de resistência nos 4,15 e depois abre espaços para os 4,80. A gente teve uma alta no mês aí de Semin de 30,68%. E aqui é bem interessante a situação de Semin, por quê? Porque o papel renovou a mínima histórica, né, no mês de outubro. E com esse candle no mensal, virando a média de 9 para cima, fica muito factível que o papel comece a mostrar uma recuperação mais forte, superando então a máxima do mês passado, que foi R$ 3,95, é bem provável que ela comece a apontar ali para a média de 21, que no mensal está na região dos 4,90. Então tem um belo upside sim, né? Obviamente que pode demorar alguns meses para esse movimento acontecer, mas é um papel que tem boa simetria, está querendo fazer inflexão e virar sua tendência aí de baixa, né? Que é muito clara aqui de baixa no mensal, na tendência primária, por uma possível tendência de alta. Então vale colocar no radar Semin também, uma empresa que tem bastante chão aí para desenvolver seu movimento de alta. Grande Sérgio Sanita, 10 horas 8 minutos. Meu parceiro Sanita, é o seguinte, deixa eu beber das águas da TC Economática para dividir com você e com a nossa audiência um ranqueamento que fez, na verdade, uma aferição ao longo de todo o mês de novembro
para revelar isso aqui, ó. Dá uma olhada. A gente vai ver agora alguns dos indicadores que mais se destacaram. O IMAT foi o indicador que melhor performou, 12,66 a métrica. Aí você tem os indicadores de BDR na segunda colocação, com 6,34. S&P, veja aí como o mercado nos Estados Unidos se descolou mesmo e os ruídos fiscais da porta para dentro acabaram impedindo que nós conseguíssemos surfar essa onda como nós teríamos surfado em condições normais de temperatura e pressão. Aí papéis atrelados a dividendos, 0,08, já há um abismo aí, e aí a gente começa a negativar. O índice industrial das ações expostas, portanto, a esse guarda-chuva, recuo de 2,8. IBRX50, recuo de quase 3. Mid Large Cap, 3,15 de recuo. O próprio Ibov, no acumulado, 3,74% de baixa. IBRX Brasil, 3,79. O IGC, 3,85 negativo. Sanita, vamos ver se você tá bom de palpite. É difícil essa pergunta que eu vou te fazer. Não se constranja, não. Se você tivesse que chutar no top 20, qual que você acha que foi o indicador que mais desidratou ao longo de novembro? Tem um palpite aí, não? De novembro, cara, eu acho que deve ter sido de consumo. Foi um setor que caiu bastante aí. A gente viu aí varejistas, né? Pega Magalu, Americanas, Via, todas despencando. Por chute aí seria, não tô vendo nem a tela aqui, né? Eu tô com um profit de um lado, um profit de outro, e a tela que aparece aí exibindo para vocês é a tela do gráfico do TradingView, então não tô nem olhando o que você tá me passando na tela. Vou chutar pura e simplesmente índice de consumo seria o que mais desidratou. Não, porque aqui não tem jogo de carta marcada, a gente vai conversando mesmo. E o seu palpite foi espetacular. Você bateu na trave, foi o 22º indicador entre os 23 aferidos pela TC Economática. Ficou com um recuo de 14,89 o índice de consumo. Só perdeu para Sanita, o índice imobiliário. O Imob perdeu 17,15. Então é sempre uma fotografia para a gente tatear o mês como um todo, o fechamento. Veja como foi sangrado imobiliário e consumo em termos de construção. Eu, se tivesse recebido essa pergunta, eu teria falado small cap, porque as small caps elas vêm sofrendo. E eu teria errado mais do que você, porque foi em 20º o lugar de small cap. Você bateu na 22ª colocação, eram 23 as aferidas. Small cap no indicador recuou 11,85%. Enfim, fechamento de mês nos dá também essa chance de olhar no consolidado. Bom, o Diego há pouco conversava com você sobre as maiores altas do mês de novembro. Vamos passear também pelas maiores baixas. Apvida, Americanas e Cogna. Vamos lá, começando com Apvida, então. APV3 é o ticker, Sanita, de olho no gráfico. Vamos lá, a Apvida apresentou aí, né, uma pernada muito forte de queda. O papel tá praticamente aí em mínima histórica, né? A mínima histórica foi R$ 4,11, atingida lá em 2018. E veja, né, que nesse mês aqui de novembro, o papel tá caindo 33,33%, uma senhora queda, né? E aí que é importante a gente ter uma leitura gráfica. Olha só, Léo. Eu gosto da empresa, eu acho que está descontada, beleza, ok, não se discute isso. Mas desde que o papel perdeu essa região de suporte, há muito tempo atrás, lá em 2021, o que acontece aqui com a tendência? Olha só, bate na média de 9 e cai, bate na média de 9 e cai. Tendência primária muito clara de baixa, e aí é que é importante você ter uma leitura de análise técnica para poder aportar mais ou menos. Então, obviamente que faz sentido você olhar para fundamento e falar, tá barata, vou aportar um pouquinho. Mas se você está vendo que a tendência é muito clara de baixa e não mudou, ainda não inflexionou, não entre com a mão toda, divida em 10 mãos e entre no decorrer de mais quedas, porque senão a pessoa entra aqui no topo e tá tomando na cara já 40%. Entra aqui na região de respiro que ela fez e tá tomando, né? Se a pessoa entrou aqui há muito tempo atrás, né? Mas tá tomando aí 61% de prejuízo. Então, muito importante, mesmo que você não goste muito de gráfico, não acompanhe, às vezes até tem o tom pejorativo, né? Ah, não, acho que é búzios, o negócio olha o gráfico que funciona, especialmente se você está olhando papéis com liquidez adequada, o gráfico funciona de maneira sensacional. E a gente vê que a tendência de queda aqui é muito clara, e se perder essa região dos R$5, vai buscar a mínima histórica, não tem muita conversa, né? Especialmente quando a gente está falando no gráfico mensal, que tem muito poucos ruídos, tá?
Então, importantíssimo sempre acompanhar gráfico, tendência de baixa primária, tendência de baixa secundária e tendência de baixa terciária. Não tem nada que sinalize compra aqui para o papel, a não ser que você está olhando trade de curto prazo, swing trade, papel virar médias para cima aqui e iniciar um zigue-zague ascendente. Aí sim pode começar a mirar novamente ali para os R$7. Então, muito importante ter essa leitura, Léo. Apesar de ter gente que não gosta, não tem muita intimidade com a parte técnica e gráfica, é sempre importante acompanhar e juntar, né? Fundamento com análise técnica. Grande, Sanita, você tá curtindo os destaques de alta, os destaques de baixa do mês de novembro e o outro de baixa, Americanas. Sangrou muito em linha com o teu palpite sobre o consumo e o quanto o consumo acabou apanhando ao longo de novembro. A MER3 é o ticker. A MER3 é realmente muito pesada. E a MER já tinha um indicador que era uma empresa mais complexa, porque na alta, né, de julho até outubro, o papel subiu menos que seus pares. A gente viu Magalu, Via, mais que dobrarem, né? A Americana subiu 60%. E aí na queda caiu mais, perdeu mínimas do ano, renovou aí as mínimas. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico aqui, olhando o semanal para ficar mais bonitinho, a gente está em mesmo patamares de preço lá de 2016, tá? E a mínima aqui histórica do papel ainda está longe, tá? Porque é uma empresa que teve a fusão, né, da BTOW com a loja, com a Lame, né? Então toda essa fusão aí faz com que o papel tenha uma mínima histórica lá de junho de 2012 na faixa dos R$ 4,26. Então, tecnicamente, ainda tem chão para buscar mínima histórica. Tá um pouco esticado, é verdade, né? O papel já caiu muito bem aí no semanal, no mensal. Se a gente pegar o mensal, aí a queda no mês foi de 32%. Mas veja que o papel, né, assim como eu acabei de mostrar em Rap Vida, olha só, para que eu vou comprar uma empresa que está em tendência primária de queda? Cai, respira, cai, respira, cai. Vai fazer um respiro? Vai. Mas a tendência aqui é de baixa. Então eu gosto. Eu acho que a empresa está muito descontada, como eu disse. Divida em 10 mãos e vai fazendo aportes à medida que a empresa vai caindo para você ficar com um PM razoável e sempre olhar para o médio a longo prazo. Mas nada indica aqui, por enquanto, que vai parar de cair, tá? Tendência muito forte de queda. E como eu disse, é um patamar muito importante aqui, um pouco mais recente ali de 2012, patamar ali dos, vamos colocar ali, R$5 a R$ 4,26. O papel tá 10, imagine a partir daqui cair mais 50%, hein, Léo? E pode acontecer, o cenário de juros segue bastante estressado, se a gente não vê o arrefecimento dessa curva, né, e muito vai depender essa leitura do que o novo governo vai trazer, se vai forçar um pouco de responsabilidade fiscal ou vai ser mais austero, isso pode realmente mudar o jogo para o setor de consumo e varejista, mas por enquanto a tendência gráfica mostra que é mais quedas aí para o papel. Que bacana o papo, hein, Sanita? Bem legal. A gente tem ainda um último destaque de baixa ao longo do mês de novembro. Fechou num forte viés de queda no consolidado mensal. Antes, só me permita dizer, nós já temos 16 minutos passados das 10. Dólar está subindo 0,52%, R$ 5,240. O Ibov está caindo 1%. Quase entregando tudo que avançou ontem. Subiu 1,42%. Se encorpar, vai devolver tudo. São 111.344 pontos agora. E a curva de juros está pedindo uma média de 20 pontos base a mais nos prêmios em toda a sua extensão. Já já, a cobertura completa, o panorama das Blue Chips e Arthur Horta com os destaques corporativos. Hoje, Sanita, você se despede falando de Cogna, mais um dos destaques baixistas do mês de novembro. Galera quer te ouvir. Cogna e o setor como um todo, né? Ele deu um trap aí na galera, né? O famoso elástico do Ronaldinho. Por quê? Por que eu digo isso? Obviamente que não no curtíssimo prazo, mas era um papel que vinha em tendência de alta, né? E muitos dos contribuidores, inclusive eu, dizíamos, né? São um dos setores, um dos papéis que podem se beneficiar com a vitória do Lula. E ele veio, inclusive, né, na vantagem aí do Lula no primeiro turno, ele deu aquele sprint final, né? Mas obviamente que já estava precificado isso, com falas, inclusive, trazendo um risco fiscal maior.
e os juros estressando, os papéis também não resistiram. Então ele deu aquele sprint final, inclusive aqui no pós-eleição, olha só a variação que teve Cogna, chegou a estar subindo muito forte, chegou a estar subindo ali quase 10% no after, na definição do segundo turno da eleição, e depois devolveu tudo, né? Ah, pô, Sanita, mas então como que eu adivinharia, como que sairia? O gráfico estava dizendo, se perdesse esse canal de alta aqui que ele vinha performando, né, teria que ter estopado. Então nesse candle aqui, ó, do dia, que dia que foi aqui? Dia 7 de novembro, onde o papel perdeu médias, fechou na mínima, com volume acima da média. Se você tinha posição acreditando no upside da empresa, né, olhando para patamares mais acima lá, dos 3,70, por exemplo, que era um parâmetro que eu tinha, você tinha que ter estopado, gente. Se não estopou e tivesse comprado aqui, por exemplo, um dia antes do segundo turno, você já está perdendo aí 32%. Então, olha a importância do stop, a importância de obedecer a parte gráfica. E agora o papel segue em franca tendência de baixa e tudo está apontando para que o papel venha testar a região dos R$ 2,00, 1,95 foi a mínima. Então, muito importante entender que no mercado não dá para acertar todas, a gente tem que ter stop, gerenciamento de risco. É muito factível você se recuperar de uma queda de 7, 8% do que depois se recuperar uma queda de 30, 40%. Então, stop com 8%. Procure outras operações mais assimétricas que você vai recuperar. Agora, adianta ficar torcendo para o papel, não, caiu demais, vai subir, e o papel continua descendo. Aí a pessoa fala assim, mas não tem como cair mais. Já está, por exemplo, a centavos. Tem agrupamento e o papel volta a cair. Que foi o que a gente viu em Gafisa, é o que a gente está vendo, possivelmente vai ver em IRB, tá? Aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, muito importante ter essa leitura técnica, gráfica e gerenciamento de risco, isso é essencial. Então, no mês aí, o papel caindo 32% praticamente, tendência primária volta a apresentar um viés de baixa. Então, olha só, quem não estopou, deixou na mesa aí 30%, 40%. Muito importante que a gente tenha essa leitura, e se você não tem intimidade com a parte técnica, a gente está aqui justamente para te ajudar a se orientar aí pelo gráfico, tá? Então, não vejo compras no papel até que ele volte a fazer um zigue-zague ascendente e comece novamente a fazer topos e fundos mais altos. E o cenário é exatamente o mesmo para as outras do setor. Ânima, Duque, Cruzeiro do Sul, o setor todo derreteu com esse estresse dos juros e com uma fala mais populista, né, do Lula aí. Esperava-se que ele fizesse isso só para a campanha e que depois mudasse o tom, mudasse o discurso à medida que fosse eleito. Não foi o que aconteceu e a gente viu consumo, varejo, educacionais, todas as empresas que têm aí uma relação muito forte com os juros estressados desabaram e não foi diferente aí com o Cogna. E eu achei que você foi um dos contribuidores que melhor sintetizaram essa dinâmica Lula e mercado. Você chegou a dizer, eu acompanhei em alguns TCcasts, que o mercado vinha dando o benefício da dúvida para Lula após as declarações pós-eleição com irresponsabilidade fiscal. Esse benefício da dúvida foi tirado e passou-se a precificar o risco de maneira mais encorpada. Olha, agradecer profundamente a sugestão da Ellen Breunig aqui nos bastidores para que nós passeássemos pelos destaques de alta e baixa referentes ao mês de novembro. Foi muito campeão esse aprofundamento que nós tivemos aqui, Sanita. Eu te agradeço. Vamos repetir a dose em relação ao mês de dezembro e assim será a cada fechamento de mês. Fica aqui para a tradição do programa. Um super abraço em você. A gente volta a conversar amanhã. E aí, amigo? Amanhã, amigo. Haja coração e cotação e tudo junto e misturado. Ó, eu tô começando 3x1, tô namorando entre 2x0, 3x1, o Dieguinho já falou aqui 2x1. Não sei, a Ellen que acertou o último placar, acha que vai ser quanto, Ellen? 3x1 também? A Ellen tá falando pra eu sair do 3x1, que já é dela, tá vendo? O Léo Pinheiro tá achando que vai ser quanto, Léo? 2x0. Léo falou com a convicção de Zidane no meio campo. Não, eu tenho até a previsão de como é que vai rolar o gol de Camarões, entendeu? Vai fazer um gol a seleção brasileira. O Dani Alves vai fazer o passe da assistência para o gol de Camarões. Aí o Brasil vai reagir, no finalzinho vai fazer o segundo gol, seria. Aí, tá vendo? Aí sim, hein? Tá certo. Uma sugestão, tá, Léo? Até pra gente. A gente tá aqui para ajudar aos ouvintes, passar os insights. Sempre. A gente tá falando de maiores quedas e maiores altas no mensal, excelente. Mas a galera às vezes 30% para estopar, acho que é demais. Talvez fique a sugestão para vocês avaliarem as maiores altas e baixas da semana. Aí na segunda-feira a gente aborda o que aconteceu na semana anterior. Acho que fica de bom tamanho, ajuda a galera a estopar, inclusive, com um loss menor. Fundamental, até porque pode haver uma certa distorção se no racional do investidor ele se ater com muito apego à fotografia mensal.
Afinal de contas, o longo prazo é um conjunto de curtos prazos e o olhar semanal ele é mais pragmático para análise gráfica, como você nos ensina. Sensacional, Sanita. Um super abraço em você. Até amanhã, meu parceiro. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.